Olá, ouvintes do Nanapod, como vocês estão? Depois de um hiato aí de quase 2 meses, o último episódio foi publicado no dia 2 de fevereiro, o Nanapod está de volta com algumas mudanças. Primeiro eu vou contar o motivo dessa ausência, é que, gente, eu gosto muito de fazer Nanapod, foi uma coisa que pra mim, eu descobri que é terapêutico, eu me conecto muito mais com as pessoas que me seguem, o Nanapod também é um espaço pra vocês abrirem o coração, contarem as suas histórias, mesmo que de uma forma anônima, de certa forma eu acho que é bacana quando a gente vê a nossa história sendo mostrada, sendo contada e as pessoas comentando, mandando força, energia positiva, eu acho que isso dá um gás na nossa vida, que às vezes tá tão borocochô, né? Mas mesmo gostando muito, tava se tornando um pouco pesado pra mim, né? Liberar os episódios toda quinta-feira, eu comecei a me preocupar muito com a quantidade e eu não queria deixar a qualidade cair. E esse negócio de fazer só por fazer, eu preferi dar um tempo, organizar assim as coisas na minha cabeça pra voltar de uma forma mais leve. Tinha dia que eu ficava vendo um filme com uma namorada, não conseguia nem prestar atenção no filme, eu ficava pensando, caraca, eu não tenho episódio pra essa semana. Então até no meus momentos de lazer, eu tava preocupada com uma coisa que no fundo nem trabalho, não é um hobby. Então eu pensei muito e eu decidi que os episódios de agora em diante do Nanapod não terão data específica. Eu vou liberando assim que eu tiver episódio, não vamos colocar a meta, né? Vamos deixar assim a meta aberta. Aí quando a gente atingir a meta, a gente vai lá e dobra. E por que eu decidi em fazer algo assim, meio que solto, né? É porque isso tira a pressão dos meus ombros. Eu detesto trabalhar sob pressão, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não consigo render quando eu tenho um prazo definido, determinado. Ainda mais um prazo curto, né? Porque uma semana parece que é muito, mas não é não. Então desse jeito também, o que acontecia? Às vezes estava rolando um barraco, uma treta generalizada naquela semana, só que eu já tinha um episódio esquematizado, eu não podia passar por cima, eu ficava assim, não vou fazer um episódio extra, vou deixar pra próxima semana. Daí quando acontecia, aquela pauta já estava fria, eu perdi o timing, e eu não quero que isso aconteça mais. Então fica assim, fica combinado, vocês mandam as suas histórias no e-mail anana.pod@gmail.com, inclusive eu vou deixar esse e-mail aqui na descrição desse episódio, para evitar de vocês mandarem e-mail pra pessoa errada, como já aconteceu, e eu vou organizando tudo e liberando assim que os episódios forem ficando prontos. Inclusive, se vocês souberem de tretas que acontecem aí pelos grupos do Facebook afora, podem mandar também. Então, para terminar, eu queria pedir para que vocês ativassem o sininho, ativem as notificações aí do Nanapod, seja qual for a plataforma em que você assiste, seja no YouTube, seja no Apple Podcasts, no Spotify ou no Deezer, ativa a notificação para você saber assim que tiver episódio novo. E lá no Instagram, gente, porque o Instagram ele limita demais o alcance dos meus posts e dos meus stories, dependendo da semana, do mês, é uma coisa assim que não dá pra saber. Então, se você ativar o sininho, sempre que eu postar alguma coisa, seja um story ou um post, você vai ficar sabendo. E eu vou avisar lá nos stories também, sempre que tiver um episódio novo preparado. E eu confesso que hoje eu queria muito retornar com algo mais abalobangu, mas a história bombástica que eu quero contar não pode ainda vir a público, porque a pessoa tá brigando na justiça, tá brigando lá na corte da Irlanda, mas ela me prometeu que assim que der, a gente vai trazer essa história pra vocês, que é uma história realmente absurda, que envolve uma creche na Irlanda, envolve menor de idade, envolve Tuzla, Garda, tem pano aí por mais 5 manga. Mas hoje não poderia ser diferente. Eu vou contar tintim por tintim a treta que rolou aí com os blogueiros da Irlanda nessa última semana. Pra você que perdeu os stories, eu já aviso que eu deixei um highlight lá no meu Instagram, nana.pod, com todos os prints, caso vocês queiram aí um apelo visual, porque eu sei que tem gente que gosta, que precisa ver com os próprios olhos, então você pode ir lá conferir à vontade. Eu tô chocada, porque tudo começou quando a Andressa, que é uma moça que tem uma página grande lá no Instagram chamada Dublin Jobs, publicou um vídeo de um restaurante brasileiro na Irlanda, que fazia crítica a uma influencer, também brasileira na Irlanda, que cobra 1.200 euros por publicidade. Só para não ficar dúvida, eu vou explicar o que é a famosa publi que todo mundo fala. Publi é quando um prestador de serviço ou um estabelecimento comercial contrata um influencer para que esse influencer mostre tudo o que esse
esse prestador de serviço ou estabelecimento oferece. Isso é uma prática muito comum e é um trabalho. Você, querendo ou não, é um trabalho. As pessoas cobram para sair das suas casas, irem até o estabelecimento, filmar tudo, conversar com as pessoas, fazer videozinhos, fazer stories, editar, postar, marcar a marca. Isso é um trabalho como qualquer outro. Ah, Nana, mas é mais fácil. Mas aí, então você vira influencer para fazer as coisas fáceis e ganhar dinheiro também. Ficar reclamando só não leva ninguém a lugar nenhum, não. Existe também a permuta. Permuta, para quem não sabe, é quando você não ganha dinheiro para aquele trabalho, mas você vai receber algum produto, ou por exemplo, se a permuta é com um restaurante, você vai lá, você vai beber e vai comer tudo o que você quiser, em troca você vai divulgar aquele restaurante. Isso também é uma prática muito comum e nem todo influencer aceita trabalhar dessa forma. Geralmente, só aceita trabalhar dessa forma quem está começando. É como se fosse uma porta de entrada, é tipo falando assim, olha só, tô recebendo coisas aqui, famosos recebidos, né? Tô recebendo coisas, ó, tô aberta a propostas. Mas tem muito estabelecimento comercial, e eu posso falar isso com propriedade, que abusa dessa prática, entendeu? Porque pra eles é muito, muito, muito cômodo mandar uma coisinha, um mimo, né? Mandar um brinquinho, mandar um batonzinho, mandar alguma coisa, uma comidinha, um brigadeiro, e em troca você tem visibilidade. Então, pra aquele restaurante, pra aquele prestador de serviço, é muito bom, porque ele não tá pagando nada, ele tá gastando só um preço, um preço de custo, né? E tá ganhando uma coisa que não tem nem como mensurar, gente, que é visibilidade. A visibilidade pra quem tá vendendo alguma coisa, pra quem tá oferecendo serviço, é muito importante. Quem não é visto não é lembrado, né? Eu pretendo, assim, no futuro, fazer um exposed de serviços, prestadores de serviços e empresas que acham que influencer não come, não paga conta, não faz nada. Então, se você é influencer e quer me contar o que você já passou aí nessa vida, estou aqui, hein? Pode ficar tranquilo que não vou vazar nome, não vou falar nada. Só quero mesmo mostrar para as pessoas que a vida do influencer em si não é esse strawberry que vocês pensam que é, não, minha filha. Tem uns negócios assim, ó, é dedo no cu e gritaria. Eu já saí totalmente do meu script, mas enfim, voltando aqui. A Andressa postou um vídeo lá nesse grupo de influencers que não participo, tá bom? Sou persona não grata. Influencers da Irlanda, no WhatsApp. E o que era esse vídeo? Era uma publi de um restaurante brasileiro na Irlanda que fazia uma crítica a uma influencer brasileira que cobra 1.200 euros. Eu não lembro se eu já falei isso, eu falei, desconsidera, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar quem que é essa influencer e, sinceramente, eu não vejo problema nenhum em falar, tá? Eu não vejo problema nenhum em falar quem que é. Afinal, esse valor deve estar lá no Media Kit dela. Eu não pedi, não é da minha conta. É o preço dela, ela cobra quanto ela quiser. E eu acho que ninguém devia ter vergonha de colocar preço no próprio trabalho, não. Então, não é vergonha nenhuma, não. No fim, eu dou umas dicas aí pra vocês saberem quem que é essa influencer. Mas voltando ao que interessa, esse Reels aí que a Andressa colocou do restaurante, ele fazia chacota. Na verdade, ele não criticava, não. Ele fazia chacota, que, aliás, de péssimo gosto, eu achei muito baixo. Ele falava assim, pra que pagar 1.200 euros pra uma influência se eu posso chamar o Severino e pagar com uma cerveja e um prato de comida? Não foi de bom tom, né? Eu entendo que deve ser uma trade que tá acontecendo por aí que eu não tô sabendo, mas eu acho, sim, que eles estavam desvalorizando o trabalho do influencer. O pior é que eles ainda acham bonito, né? A ponto de postar. Eu achei de péssimo gosto. Eu tenho certeza, eu mudo meu nome se eles vendem comida fiado lá nesse restaurante. Não devem dar nada de graça pra ninguém. E o prato de comida que eles devem oferecer em troca de divulgação não paga aluguel não, tá, gente? Não paga conta de ninguém. Então eu sei que tá na moda criticar blogueiro, influencer e sei lá mais o que. Mas entendam que os restaurantes, os estabelecimentos, os prestadores de serviço também estão errados, porque eles estão querendo que as pessoas trabalhem pra eles de graça. Esse é o ponto. O que eu acho que aconteceu? Eu já tenho certeza que aconteceu isso daqui. Eles precisavam de uma divulgação, esse restaurante. Mandaram mensagem pros influencers de Dublin pra poder fechar uma parceria. A pessoa mandou um Media Kit, que é como se fosse assim um currículo, né, dos influencers. E quando eles viram o valor da publi, eles acharam um absurdo e resolveram apelar para esse vídeo ridicularizando a influencer e, claro, eles sabiam que ia dar engajamento. E quando a Andressa jogou esse vídeo lá, foi um alvoroço, porque muita gente queria saber quem que era essa influencer, que aí era uma cifrada, né? Não dava pra saber quem era. Todo mundo começou a discutir valores, a apostar quanto que eles cobram, o que eles acham que é o normal ou não. Um influenciador chegou até jogar o nome da influencer lá na roda e ainda disse que quem não quiser fechar com ela, pode fechar com ele, porque ele cobra 200 euros só. Só não, né? Que eu já acho caro. Mas isso é a minha opinião. Se quiser continuar cobrando 200, fica à vontade. Embora que já vieram me falar aqui que esse influenciador aí compra seguidor. Então, cobrar 201 euros é a mesma coisa. Aí o grupo ficou meio dividido, né? Uns falando que ela estava
certa em cobrar o preço que ela acha justo, outros falando que é um absurdo, que é por isso que ninguém leva a gente a sério, outros falando que eu troco por permuta mesmo, que se lasque, enfim, né? Começou aquele bafafá. No meio dessa treta toda, aí eu preciso fazer um adendo aqui, porque já estava rolando no grupo Luluzinhas, lá no Facebook, um post que foi publicado no dia 9 de março por um anônimo criticando influencers. Repare do timing, né? Isso me faz até pensar que quem publicou esse post lá no Luluzinhas pode até ser também um influenciador que queria ver o circo pegar fogo. Porque essa pessoa anônima, ela faz uma crítica e convida o leitor a pensar. Eu vou ler o post aqui e fazer comentários ao longo dele, porque realmente é um post bem grande, né? Quase um versículo da Bíblia. Abre aspas. Postando anônimo, porque o assunto é delicado, mas vale o alerta. Se você realmente acredita que algumas pessoas ou influenciadores, entre aspas, que moram na Irlanda ficaram ricos em pouco tempo trabalhando de KP, que é Kitchen Porter, né? O pessoal que lava louça, cleaner, barman, parcerias business e etc. Talvez seja a hora de começar a questionar algumas coisas. Abre o primeiro parênteses aqui. Realmente, né? Esse papo aí de meritocracia é muito século XIX, porque hoje em dia, pra você ficar rico, tu tem que enganar os outros, gente. Não tem outro jeito. Alguém sabe de outro jeito? Ganhar na Mega Sena, talvez? É só isso, que é tigrinho e golpe. É o que eu consigo pensar. Porque se acordar cedo e deixasse alguém rico, os padeiros tava tudo aí andando de Audi. Aí vamos voltar pro post da pessoa. Cada vez mais aparecem perfis vendendo a ideia de que vieram pra Irlanda, fizeram um intercâmbio e em pouco tempo já estão com a vida resolvida. Dinheiro sobrando, viagens internacionais, padrão de vida alto e até casa comprada no Brasil. Mas quem mora aqui, no caso lá na Irlanda, né, sabe que na prática essa conta muitas vezes não fecha. Vamos abrir outro parênteses. Ah, mas essa conta aí nunca fecha não, meu caro anônimo, nunca. A ideia é realmente fazer você ficar deslumbrado, né? Seguir os passos desse influencer aí, os passos que ele seguiu. Aí que entra o pulo do gato, na minha percepção, né? Porque ele vai te vender a fórmula de sucesso dele. Seja com mentoria, seja com intercâmbio para agência ou escola X e Y. Vende e-book, né? Que poderia tanto ter facilitado a minha vida se alguém tivesse me mostrado isso daqui, mas agora que eu vivi, eu vou mostrar pra você. Meus perrengues chiques que eu passei, você não vai precisar passar também, entendeu? Ele tirou o tempo dele pra te ajudar. É sempre assim. Aí ele continua assim, dá pra juntar dinheiro da Irlanda? Dá sim. E ele mesmo se responde, né? Ou ela, sei lá. Eu também acredito que dá, gente. Claro que dá. Tem gente aí até ensinando a economizar, comendo comida de homeless, de morador de rua, né? Só não economiza quem não quer. Contei ironia. Não vou me cancelar, não. Aí ele continua, mas isso normalmente exige muito trabalho, muitas horas extras e tempo. Não é esse conto de fadas que alguns perfis tentam vender nas redes sociais. E é aí que muita gente no Brasil acaba criando expectativas irreais. Pessoas acreditando que em 2 ou 3 anos aqui, lá na Irlanda, já vão comprar apartamento no Brasil, sustentar família, viver viajando. Agora voltei aqui, né? Gente, assim, vamos combinar, né? Também tem gente que é muito iludida, não é não? Fala sério, eu não preciso ter vivido na Irlanda ou ter saído do Brasil pra saber que não dá pra comprar um iPhone Pro Max 17 aí, sei lá o que, pagando 1.000 euros de aluguel, gente. Juntando pra renovação, comendo, viajando, vivendo. Porque se estudante consegue fazer tudo isso, me ensina, me manda uma mensagem que eu quero saber o que eu tô fazendo de errado, o que eu fiz de errado na minha vida, da faculdade e tal. Porque não é possível um negócio desse. Eu não sei, então, mexer com renda. Eu não sei. Eu preciso de alguém pra mexer nas minhas economias por mim. E essa galerinha aí, esses influencers que ficam oferecendo aí dica, fazendo videozinho pra você comprar apartamento no Brasil, estão tudo comprando apartamento lá com o dinheiro de vocês, e abre o olho de vocês. Aí o anônimo fala assim, vocês realmente acreditam que todo esse dinheiro vem só de trabalho comum? Não, né, anônimo? É claro que não. Eu não acredito. Não. Eu acho que vem de dorgas, job, golpe, né? Mas eu sou a ovelha negra amargurada que joga o balde de água fria nos sonhos dos outros. Então a minha opinião acho que não conta muito não. Calma que não acabou o post não, ele continua assim, ó. Tem, por exemplo, um influenciador brasileiro por aqui que também é dono de business e vive mostrando uma vida de sucesso nas redes. Ele diz que tudo vem do business que abriu e das parcerias, mas quem passa pelo lugar percebe que o movimento nem sempre parece acompanhar o estilo de vida que parece online. Muitas vezes o business está vazio e ele sozinho. Menina, mas eu fiquei tão curiosa para saber quem que é esse aqui, porque eu achava, quando eu comecei a ler, eu falei assim, acho que eu sei quem que é, mas no final não combinou muito não.
Tem um rapaz que até bem pouco tempo atrás ele não falava nada no Instagram dele, nos stories nem nada. Ele só postava uma vida de luxo, com carros de luxo, estabelecimentos, a mulher dele sempre regada na estética, entendeu? E eu olhei e falei assim, cara, o que essa pessoa tá fazendo, não é não? O que é que essa pessoa tá fazendo? Porque não é possível, tipo, tem carro aí que parece até uma concessionária de carro de luxo no perfil desse homem, esses carros tudo dele. Não sei, né? A casa maravilhosa, é moto, é viagens maravilhosas. Só que no fundo ele não é uma pessoa ruim, tá? Eu conheço, não conheço pessoalmente, mas conheço assim de lidar, até por telefone mesmo. E ele é uma pessoa legal, né? Não vou jogar caráter aqui, porque como eu disse, a gente só conhece as pessoas superficialmente. Mas no fundo, eu tenho uma teoria do que aconteceu com esse rapaz. Nem conheço o rapaz direito, mas eu tenho a teoria. Eu acho que no caso desse específico que eu tô falando, ele cansou de fazer as coisas certas, sabe? Ele cansou, ele falou assim, eu vou ser gente boa, fazer tudo certo, pra quê? Que se lasque, eu vou viver a vida fácil, porque vocês acham que tem hora, gente, que dá, assim, uns 5 minutos de consciência limpa, não paga a conta, não, na minha cabeça. Eu acho que deve dar na cabeça de todo mundo, que a gente fica olhando, a gente faz tudo certinho. O fulano lá que faz tudo errado, tá dando tudo certo na vida dele, vai dizer que não dá vontade de fazer errado também, pra gente ter o mesmo outcome, né? O mesmo fim daquele ali? Ah, dá, gente, dá sim. Claro que dá. Você é hipócrita. Cada cabeça uma sentença. Eu faria? Não. Uma boa sorte pra ele. Mas calma que o anônimo ainda não terminou. Ele continua assim. Outro caso curioso é de um jovem que diz viver da venda de produtos do business online, produtos lícitos. Enquanto isso, nas redes sociais, aparece um padrão de vida bem elevado, com familiares e ele no Brasil vivendo com bastante conforto. Muita gente comenta sobre histórias antigas envolvendo parentes dele e uma tal lojinha de produtos ilegais aqui na Irlanda. Algo que inclusive já virou assunto entre brasileiros por aqui, depois que um deles chegou a ter problemas com a polícia no passado e foi preso. Hoje está solto. Eu acho que esse aqui é o rapaz que eu acabei de comentar. Eu acho que é esse aqui. Eu precisava de nomes. Entendeu? Pra eu ter certeza. Mas não... Anônimo, por favor. Encarecidamente, eu peço para que o senhor se apresente ali no meu inbox, rapidinho, só pra ver uma coisa. Rapidinho. Não vai te dar trabalho nenhum. Eu tô rindo aqui porque eu li esse negócio de lojinha. E eu que fui descobrir que lojinha é o termo que se refere à loja de drogas online. Eu achei que era alguma gíria pra quiosque, sabe? Quiosque de shopping. Tipo assim, não é uma loja de rua, é uma lojinha de shopping. Continuando o post, tem laranja na estética e beleza, eletrônicos, self-employer, tem de tudo, meu amor, tem de tudo, é cor, jeito, raça, tamanho, religião, véio, de tudo que é gosto. O que eles têm em comum? Perguntou o anônimo. O tal business, supostamente fachada para essa tal lojinha de ilícitos, ou seja, enganam quem acha que um trabalho comum dá todo o conforto que eles propagam online, enganando serem bem-sucedidos, ou até são, né, mas por meios ilegais. Eu não tô aqui afirmando nada, mas situações assim acabam levantando muitas dúvidas entre quem vive na Irlanda e quem conhece melhor a realidade. É o famoso falaram, né? Mas quem que falou? Eu não sei, eu só tô aqui replicando o que me falaram. Aí já tá quase terminando, né? Vou encurtar aqui. Infelizmente, como em qualquer lugar do mundo, também existem pessoas que tentam vender uma imagem nas redes sociais que não corresponde exatamente à realidade. Isso aqui eu achei que você foi repetitivo, porque você já abriu o texto com isso, né, Anônimo? Você já foi 2 horas de episódio só lendo o texto. E ele termina assim. Então, fico alerta. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, principalmente quando alguém mostra uma mudança de vida rápida demais. Dá para melhorar de vida na Irlanda? Dá sim, mas normalmente isso vem com muito trabalho, anos de esforço e muita disciplina. Não, aí eu vou ter que discordar de você. Como diria a Jack, né, vamos por partes. Melhorar de vida é fácil demais, gente. É fácil demais. Difícil é aceitar que para ter tudo de mão beijada, tu vai ter que deixar aí a moral e os bons costumes de lado. Vocês entendem? Porque é como eu falei lá nos meus stories, né? Falar que a menina do job tem vida mole, que vive viajando, comprando roupa de marca, aí todo mundo fala, né? É bacana, é fácil. Mas eu quero ver lá você se deitar com esses homens velho podre que deve aparecer lá pra elas, entendeu? Vai lá aguentar muitas vezes humilhação, ter que furunfar mesmo não estando com vontade, porque é compromisso, é trabalho, né? A gente faz as coisas que a gente não tá muito afim porque é trabalho. Ter que se submeter a coisas pra não perder cliente. Essa é a parte que prova pra todo mundo que não é uma vida fácil, né? Não é do jeito que a galera fala. Mesma coisa é o rapazinho que vende tóxicos, né?
Quer andar de Mercedes, de Porsche? Beleza, todo mundo quer. Mas arriscar perder o réu primário não é todo mundo que quer, não. Eu mesmo, Deus me livre de perder meu réu primário. Ando de boa num fusquinha pra sempre. O questionamento que ficou do anônimo é o seguinte: quem vive na Irlanda já percebeu esse tipo de história ou é só impressão minha? Bom, eu só posso falar por mim e as pessoas que estão aqui na minha bolha. A gente já percebeu isso aí há muito tempo. Inclusive, a gente está batendo nessa tecla bem antes da pandemia. O que eu achei mais interessante dessa treta toda é que, de um lado, a gente tem várias pessoas que estão cansadas de influencers, né? Que em troca de dinheiro recomendam aí qualquer coisa, se submetem a qualquer coisa, que acham que influencer tem vida fácil, que é só um besta lá gravando coisa que só gente mais besta ainda assiste, né não? Porque se você ler os comentários desse post aí que eu acabei de ler, o hate rolou solto em formatos anônimos. E pra mim, quem comenta anônimo num post desse criticando demais, no off segue gente muito pior, só que aí são influencers grandes. Porque a maioria dessa galera aí que critica acha que todo influencer já nasce com 1 milhão, né, de seguidores, e todo influencer que se preze tem que ter no mínimo 1 milhão de seguidores. Não existe influencer com menos do que isso. Na cabeça deles, assim, é um produto, já nasce pronto ali, uma Virgínia da vida. Inclusive, eu falei nos meus stories, repito aqui, que teve gente naquele post, teve uma pessoa que já veio me pedir dica de prestador de serviço na Irlanda. Eu não sei se a pessoa não me considera influencer, blogueira, não sei o quê, ou se de repente ela esqueceu, né? Às vezes é um lapso de memória, porque hoje em dia também ninguém tá puro, ninguém tá muito são, então eu não vou julgar, não. E do outro lado dessa treta, a gente tem os influencers, né? Um comendo o rabo do outro, querendo queimar o outro amiguinho pra conseguir mais publi. Uma verdadeira briga de ego inflado, né? Eu quero distância desse povo. São esses influencers aí que queimam os outros, sabia? Que queimam a categoria. São esses escrotos aí que ficam falando mal do trabalho do colega por trás, pegando onda nos posts dos outros. Nossa, que isso me irrita. O que teve de influencer que surfou naquela história da medula de Taubaté, aí o caso Laís Basílio, né, pra poder crescer, não tá no gibi. Surgiu influencer, brotou assim do chão que eu nunca tinha visto na minha vida, só pra ficar famoso, aproveitando a onda da Laís Basílio. Não que exista alguma coisa errada com isso, todo mundo pode fazer o que quiser, conteúdo, cada um cria o seu. Mas teve gente que eu tive que bloquear, que tá bloqueada até hoje. Se eu mostrar minha lista de bloqueados, vocês vão ver que tem bastante influencer bloqueado, porque naquela época, agosto de 2024, eu nunca vou esquecer, porque meu aniversário foi por ali também, tinha perfil que me marcava mais de 20 vezes por dia. Você tem noção do que você abrir o seu Instagram? Ter 20 marcações da mesma pessoa, às vezes escondendo o seu arroba, tipo, é só realmente pra você ver e compartilhar pra que ela tenha visibilidade. Porque, gente, na época da Laís Basílio, o meu perfil tava batendo 4 milhões de visualizações. Era muita gente que tava entrando pra ver stories, pra ver o perfil mesmo, pra ver os vídeos e tudo mais. Era muita gente me marcando nesses posts, então, por curiosidade, iam cair de paraquedas lá no meu perfil. Saiu também a minha cara estampada e um monte de vídeo aí do YouTube que eu nem sei. Não sei nem como é que me acharam, porque meu et mudou. Até hoje tem gente que me acha. E outra coisa que me incomodava muito nessa época era gente que falava de mim como se fosse amiga íntima, que nem sequer seguia antes, nunca nem falou um oi pra mim, mas quando me marcava nos stories e falava, parecia até que a gente era irmã, parecia que a gente era parente, e eu sem saber quem era aquela pessoa. Esse negócio de fingir intimidade comigo não dá muito certo, não. Não dá pra negar que o post do anônimo realmente tem aí um fundo de verdade, deixa uma mensagem que eu acho que é: cuidado com o que você acredita, cuidado com o que você compara e principalmente com o que você idealiza, porque às vezes você tá se comparando com uma versão totalmente editada de alguém, né, que nem ela mesma consegue sustentar o tempo todo. E é naquela, né, gatos? Nem tudo que reluz é ouro. O Nanapod vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham aproveitado o entretenimento. A gente se vê no próximo episódio. Opa, que eu quase esqueci de dar a dica para vocês saberem quem que é a influencer que cobra 1.200 euros. Eu não vou falar o nome, só vou dizer para vocês que chegaram até aqui, tiveram paciência, que é um perfil da Irlanda que tem um ponto.